O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, a adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária
gerações. Com orgulho cantamos essa terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando
passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 14ª sessão ordinária para o ano de 2023. Gostaria de saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, os funcionários da casa e o público que está assistindo através da página do Facebook da Câmara. E já de imediato solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 13ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 13ª sessão ordinária. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2023, realizou-se com início às 18 horas e 3 minutos no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 13ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, conforme preceitua o artigo 175 do Regimento Interno, atendendo a requerimento protocolado, fez uso da tribuna popular a jovem Isabelle Jablonski, na condição de representante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresa, a qual discorreu sobre determinado projeto idealizado entre o referido educandário e seus alunos, no tocante à produção e comercialização de sal temperado. Ato contínuo, procedeu-se à leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, apreciou-se a proposição sob protocolo número 42 de 2023, de autoria da vereadora Claudete Kotz, solicitando o envio de moção de apoio ao movimento realizado pela FETAG-RS, atinente à implementação de tarifa cota de importação ou barreira comercial para os produtos lácteos oriundos de países membros do Mercosul. A matéria, ao ser submetida à apreciação do plenário, contabilizou o endosso de todos os vereadores e vereadoras que compõem o Legislativo Municipal, sendo votada e aprovada por 8 votos. Ato findo, procedeu-se à leitura da moção de pesar, protocolada sob número 43 de 2023, assinada por todos os vereadores e vereadoras, a qual recebeu o despacho favorável da presidência, conforme preceitua o artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 18 horas e 52 minutos, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 28 de agosto vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 10 de agosto de 2023. Vereador Douglas Gabriel Pid, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas Pitt, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 14ª sessão ordinária, 28 de agosto de 2023. Projetos de lei, Poder Executivo.
Projeto de Lei número 21, de 26 de julho de 2023, dispõe sobre a cooficialização das línguas alemã, russa e polonesa no município de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Projeto de Lei número 22, de 13 de agosto de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar enfermeiro PSF temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 23, de 7 de agosto de 2023, altera a redação do artigo 13, parágrafo 8º da Lei Municipal número 1882 de 2005. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 25 de agosto de 2023, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Solicita ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive o projeto de lei recebido. Correspondências recebidas. Convite oriundo da excelentíssima juíza de direito da comarca de Campina das Missões, doutora Ana Lúcia Todeschini Martinez, convidando para a primeira audiência crioula desta comarca, a ser realizada no dia 14 de setembro vindouro, com início às 18h30, junto ao CTG Fogo de Chão de Campina das Missões. Ofício número 45 de 2023, proveniente da Escola Estadual de Educação Básica João 23, convidando para a Mostra dos Saberes, que será promovida pelo referido educandário no dia 29 de agosto próximo, com início às 8 horas. E-mail da Câmara dos Deputados notificando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 85.703,95 no âmbito de convênio celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Agricultura e Pecuária, e este município tendo por objeto a aquisição de patrulha mecanizada. E-mail da Câmara dos Deputados informando os recursos financeiros oriundos do Orçamento da União pagos ao município, bem como as transferências constitucionais ocorridas relativamente ao mês de julho pretérito, bem como a totalidade desses valores no período de janeiro a julho de 2023. Ofício número 284 de 2023, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando cópia das leis municipais sancionadas até o dia 11 de julho pretérito. Ofício circular número 01 de 2023, proveniente da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Campina das Missões, convidando para as atividades da Semana da Pátria, que realizar-se-ão junto à Praça da Matriz. Ofício não numerado, subscrito pelo senhor Afonso Lúcio Pérez, encaminhando cópia da manifestação do Poder Executivo em relação aos pedidos de informações formulados pelo referido munícipe e protocolados em 12 de junho de 2023, como também comunicando o recebimento da manifestação no dia 18 de agosto pretérito, com vistas a cientizar o Poder Legislativo do recebimento das respostas e dos pedidos. E ofício número 286 de 2023, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, solicitando a apreciação, em especial regime de urgência, do projeto de lei número 24, levando em consideração a relevância da matéria. Projeto de lei número 24, de 11 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Hospital de Caridade de Santo Cristo e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a Associação Hospital de Caridade de Santo Cristo, com sede à Rua Amandaú, 157, inscrito no CNPJ sob número 96-418-025/0001-89, para atendimento a gestantes e nascimentos de munícipes de Campina das Missões, conforme minuta em anexo. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta da seguinte dotação do orçamento vigente. Órgão 07, Secretaria Municipal da Saúde. Unidade 2, Fundo Municipal da Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 302, Assistência Social e Ambulatorial. Serviços de atenção especializada em saúde. Manter as ações especializadas de saúde de média e alta complexidade. Natureza da despesa, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 3º, o convênio poderá ser aditado por iguais períodos até o limite de 60 meses, preenchidos os requisitos do artigo 116 da Lei nº 8.666 de 93. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nesse momento, abro espaço, então, para comentário a respeito das matérias lidas. Antes disso, encaminho o projeto para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. É o projeto de lei número 24. Feito isso, abro espaço para comentário a respeito das correspondências lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Ninguém querendo se manifestar. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Apenas quero me solidarizar, mas antes disso cumprimentar os colegas, as colegas, servidores, também as pessoas que nos acompanham. E me solidarizar com a manifestação ocorrida no sábado de manhã da Federação dos Municípios do Grande Santa Rosa, a FEMERS. Tiveram aí em Santa Rosa mais ou menos 1.000 participantes, manifestando-se em função de manter a qualidade do serviço público. A Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, FEMERS, realizou um ato no dia 26, pedindo por um serviço público de qualidade. Tiveram a participação de 5 entidades, a MUPLAN, a MUFRão, Ortosop, a Musteleiro e a MM. É uma manifestação buscando a qualidade do serviço público e também o respeito em relação ao servidor público no que tange à remuneração. Clarice Inês Mainardi, presidente da FEMERS, explicou que as assessorias contratadas estão seguindo modelos padronizados que desvalorizam o salário dos servidores municipais para garantir recurso para obras que poderiam ser executados de outra forma, com excesso de contratos e medidas desnecessárias com objetivo eleitoreiro. Então, foi uma manifestação que busca valorizar o servidor público. E aí, quando você fala de servidor público, em todo local, a gente tem o servidor público. Nós temos, você procura a saúde, tem servidor público. Você procura a educação, tem servidor público. Você procura obras, tem servidor público. E esse servidor público precisa, sim, ser respeitado. Então, me solidarizo com a manifestação feita pela FEMERS no último sábado. Obrigado, presidente. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar. Nós temos um acordo de lideranças. Isto para a discussão e votação do projeto de lei número 24, de autoria do Executivo Municipal, e eu peço ao secretário para que leia o acordo. Acordo de lideranças. Em conformidade com o disposto do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara, os líderes de bancadas com assento nesta Casa acordam que o projeto de lei número 24 de 2023, oriundo do Poder Executivo Municipal, seja incluso para discussão e votação na ordem do dia da 14ª sessão ordinária do dia 28 de agosto de 2023. Campina das Missões, 28 de agosto de 2023, assinado pela vereadora Roslane Tenkaten Butzen, líder da bancada do Podemos, vereador Ademir Jablonski, líder da bancada do PP, vereador Daltro Luiz Bastos, líder da bancada do PDT, vereadora Claudete Kotz, líder da bancada do PSL, e vereador Marcelo Hens, líder da bancada do PT.
De acordo com o parágrafo 1º do artigo 56 do Regimento Interno, suspendo a sessão pelo tempo necessário para que a comissão competente dê o seu parecer.
Declaro reaberto os trabalhos da sessão. Iniciando pela discussão do projeto de lei número 24. Solicita a leitura do parecer da comissão. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 5, de 28 de agosto de 2023. Projeto de lei número 24, de 11 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio. Parecer. Considerando que a matéria tem o objetivo de pactuar ações em saúde através de convênio entre o município de Campina das Missões e a Associação Hospital de Caridade de Santo Cristo, para atendimento a gestantes e nascimentos, através de cofinanciamento no valor de R$ 2.000 mensais para plantões de sobreaviso de 24 horas nas áreas de anestesia, pediatria, obstetrícia e cirurgia geral. Considerando que a presente ação deflagra-se diante da necessidade da oferta desses serviços de saúde à comunidade em razão da descontinuidade da prestação dos serviços de obstetrícia junto ao Hospital Campina, de modo que há necessidade de dispor de uma instituição de referência para atender e amparar as gestantes. E considerando que se encontram anexas ao projeto em referência às propostas de prestação de serviços de obstetrícia, alvo da presente pactuação, apresentadas pelo Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa e pela Associação Hospital de Caridade de Santo Cristo, assim como registra-se que foi solicitado especial regime de urgência em observância e relevância da matéria, conforme ofício número 286 de 2023, oriundo do Executivo Municipal de Campina das Missões. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 28 de agosto de 2023, assinado pelo vereador Claudemar Justin, presidente, vereador Marcelo Renz, relator, e vereadora Roslaine Tenkaten Butzen, secretária. Está em discussão o projeto de lei número 24. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Só para relatar um pouquinho sobre a situação do firmamento, então, desse convênio com o Hospital de Caridade de Santo Cristo e deixar a par um pouco a comunidade também de Campina das Missões, que inclusive já ouvi comentários que o nosso hospital iria fechar, então são comentários equivocados. O hospital não está fechando, não vai fechar. E sim, houve o cessamento então dos procedimentos obstétricos no nosso hospital aqui, devido a recursos. Então, para vocês terem uma ideia, os colegas vereadores também terem uma ideia, só de plantão obstétrico aqui no hospital era R$ 18.000 por mês, mais plantão anestesista R$ 15.000 por mês, e mais a exigência agora então do plantão pediátrico, que seria em torno de uns 30 mil por mês também, segundo informações. Então geraria ali um custo mensal fixo só em plantão em torno de R$ 60 mil. Então, como o município, o Hospital de Campina das Missões, então ele não faz parte dessa tal da Rede Cegonha, que foi criada em 2011, onde então centralizou esses serviços de obstetrícia, não os serviços de obstetrícia, e sim os recursos para esses serviços vindos através da Secretaria Estadual de Saúde. Então, na época, a 14ª Coordenadoria optou em manter esse serviço somente na cidade de Santa Rosa, Santo Cristo e 3 de Maio. No entanto, esses municípios e esses hospitais recebem os recursos para manter esses centros obstétricos. O Hospital de Campina das Missões, então, desde a época, vinha mantendo esses serviços via SUS. Na verdade, é vinculado via SUS, esses serviços, então, que a gente está se referindo. Ainda continua, para questões particulares, sim, o centro de obstetrícia funcionando, mas
que também pode vir a acontecer futuramente não ter mais. Então, os colegas vereadores que estavam essa semana, nós tivemos uma reunião com o CIMERS, que é o Sindicato dos Médicos. Eles vieram, então, provocaram essa reunião para falar sobre essa questão, então, onde foi exposto que seria muito ruim se cessasse esse serviço no nosso município. A gente sabe, com certeza, os colegas vereadores, que a gente poderia ter feito, quem sabe também o executivo, e a diretoria tentou ao máximo manter esse serviço, mas com recursos próprios não tem mais essas condições. Então, o Sindicato dos Médicos estava aqui essa semana, a gente teve uma conversa, e sim, então eles iriam provocar uma reunião com os municípios vizinhos para tentar fazer uma micro-regionalização. Os colegas que estiveram na reunião também podem usar a palavra, para tentar manter esses serviços. Então, é uma pena, inclusive foram questionados porque na época, então, não provocaram essa questão também para o município de Campina das Missões, o Hospital Campina, fazer parte dessa rede Cegonha e receber esses recursos para, então, sim, manter esses serviços, atendimentos via SUS do Centro de Obstetrícia. Então, são questões bem delicadas, com certeza a gente não fica muito feliz com essas situações, mas infelizmente a instituição não teve mais como segurar ou como manter esse serviço com os recursos próprios. Então a gente fica triste e, por outro lado, dizer que está sendo firmado então um convênio com o Hospital de Caridade Santo Cristo para que as gestantes então tenham essa opção de acompanhamento, se preciso. Claro, com certeza é uma dificuldade um pouquinho maior, que a gente gostaria que não estivesse acontecendo, mas infelizmente é uma saída. E também provocado junto com o sindicato, a gente buscar as alternativas de, quem sabe, futuramente voltar esse serviço com essa micro-regionalização. Se possível, seria muito bom para as cidades próximas, devido aos deslocamentos para questões de urgência e emergência. Então, só para deixar um pouco claro essa questão e também dizer da importância do projeto, então, de firmamento do convênio com outro hospital para esses recursos, para esse tipo de serviço. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra, vereador Teonésio. Palavra, presidente. Acho que o colega Marcelo, cumprimentá-lo pelas explicações, foi feliz. O que nós pactuamos e acertamos naquela reunião com os CIMERS, que tivemos na quinta passada, se eu não me engano, não é, presidente? Quinta passada, de que vamos trabalhar a Câmara de Vereadores, vamos convidar o Executivo, mais o pessoal do CIMERS, para que nós possamos formar essa micro-regionalização. Os municípios contribuiriam para Campina. E por que Campina? Pelos equipamentos que Campina possui, que o Hospital Campina possui. Então, se nós conseguirmos formar, certamente vamos estudar alguma saída. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. O que acontece conosco aqui na Câmara? Nós temos 2 comissões permanentes e certamente vamos ter que formar uma comissão especial sobre saúde para participar dessa discussão. E essa comissão, então, ela vai estar legalmente autorizada para poder participar dessa discussão. Ou seja, o que a gente precisa dizer para a comunidade é que ainda está se buscando saídas para que Campina das Missões possa fazer esse atendimento. Oxalá que realmente isso aconteça. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, como também os colaboradores da casa. A partir das palavras dos colegas, realmente, né, com muita tristeza que nós informamos isso aí, mas em compensação também o problema nos foi trazido aos 50 do segundo tempo. Né? E realmente lá em 2011, quando lançou-se o projeto Cegonha, então já nesse período já deveria ter sido empregado toda a força necessária para que pudesse ter sido revertido, e com toda certeza teria sido bem mais fácil do que agora. Mas houve o emprego de força de todas as pessoas, tanto o executivo quanto o pessoal do hospital, enfim, todas as partes, inclusive a da casa, né? Tivemos essa reunião então na semana passada e vamos buscar uma solução. O caminho com toda certeza vai ser difícil,
vai ser difícil, né? Mas também não dá para como dizer que a luta está perdida, com toda certeza não. Vamos juntar, né, todas as forças possíveis para que nós possamos aí alcançar um objetivo comum, que é de manter o funcionamento do serviço, né? Completando a questão do professor Teones, que colocou em relação à questão dos equipamentos, e para nós também é bastante viável, principalmente pela questão de logística, que nós ficamos, de certa forma, centralizados em relação aos outros municípios, o que acaba ajudando bastante, além também, né, dos equipamentos que estão disponíveis aqui no hospital, como também o ótimo material humano que o hospital dispõe hoje para oferecer um serviço para a comunidade em nível de excelência, né? Mas é algo que precisa ser estudado, algo que precisa ser negociado, e vamos esperar que dê tudo certo. Seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco o projeto em votação, projeto de lei número 24. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 24, aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 21. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 20, de 21 de agosto de 2023. Matéria, projeto de lei número 21, de 26 de julho de 2023, dispõe sobre a cooficialização das línguas alemã, russa e polonesa no município de Campina das Missões, estado do Rio Grande do Sul, e da outras providências. Parecer, considerando que a presente matéria objetiva estabelecer a cooficialização das línguas alemã, russa e polonesa no município de Campina das Missões, ao lado da língua portuguesa, idioma oficial. Considerando que o município busca, com essa matéria, reconhecer oficialmente a importância das línguas alemã, russa e polonesa, como a valorização e disseminação destas, como oportunizar o desenvolvimento de atividades e eventos culturais, artísticos, turísticos e pedagógicos. Considerando que, conforme exposição de motivos constante na matéria, a cooficialização dessas línguas no município se apresenta como uma oportunidade de ratificar simbolicamente a valorização e reconhecimento do conhecimento linguístico trazido pelos imigrantes, enaltecendo todas as formas de conhecimento, crenças e saberes populares. Considerando que a comissão, buscando a obtenção de clareza e precisão na redação da matéria, conforme preceitua a Lei Complementar número 95 de 98, está apresentando uma emenda modificativa na redação do caput do artigo 2º do projeto, o qual passará a viger com a seguinte redação. Artigo 2º, essa lei permite ao município. Razões pelas quais, com a emenda proposta, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de agosto de 2023, assinado pelo vereador Ademir Jablonski, presidente, vereador Teonésio Abrão Andrés, relator, e vereador Rodrigo Hens, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 21. Ninguém querendo se manifestar, como nós temos uma emenda no projeto, inicialmente eu coloco em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Prosseguindo, então, coloco em votação o projeto já com a inclusão da emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos o projeto de lei número 21. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 22. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 21, de 21 de agosto de 2023. Matéria, projeto de lei número 22, de 13 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar enfermeiro temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. Parecer, considerando que através da presente matéria, objetiva-se promover a contratação temporária para atender excepcional interesse público pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada até uma vez por igual período de um enfermeiro que atuará junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando que, em atenção à justificativa constante no projeto de lei em exame, argumenta-se que a apresentação demanda da necessidade de substituição da enfermeira em razão de sua aposentadoria e que a contratação temporária que havia expirou, existindo a necessidade de nova seleção para a reposição deste profissional, considerando que, deste modo, o profissional que será contratado é indispensável para manter os atendimentos, especialmente a população que necessita dos serviços prestados junto à UBS. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de agosto de 2023, assinado então pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão projeto de lei número 22. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Eu quero manifestar a minha alegria de ter mandado um WhatsApp para a secretária municipal de saúde, a Janine Adriane Martini, pedindo um pouco sobre essa questão dos contratos na Secretaria de Saúde e os CCs e, na ocasião, eu não lembrei de pedir dos FGs. E ela oficializou o retorno, o que é muito bom, e colocou apontando de que tem 3 cargos comissionados, que são os CCs, e tem 10 contratos. 10 contratos. 10 profissionais por contrato seletivo. 2 enfermeiros, 2 técnicos da enfermagem, 2 odontólogos, 1 auxiliar de saúde bucal, 1 médico e 2 agentes comunitários de saúde. Penso que é um trabalho extremamente necessário, é um investimento, não discuto nem um pouco isso, mas também, e falta os FGs aí, né? Mas também começo a me preocupar que daqui a um pouco nós temos que pensar num concurso público para esses setores aí, né? Que se eles são importantes, eles precisariam de respeitabilidade no sentido de estarem estáveis dentro do trabalho, né? E eles não contribuem, eles contribuem para o INSS, eles não contribuem para o nosso RPPS. Então, penso que nos próximos projetos onde se solicita contratos, nós teremos que avaliar e talvez pedir para que o Executivo pense na possibilidade de fazer um concurso, né, para que essas pessoas fiquem nos cargos, não como contratados, mas como concursados. É isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo. Com a palavra, senhor Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar também o prefeito municipal que veio fazer presença aí em nossa sessão, prefeito Carlos, obrigado por se fazer presente e convidar para assistir mais vezes, bem como também toda a população para assistir às nossas sessões. Parabenizar então o colega vereador Teonésio pelas palavras e sim, a preocupação maior e o executivo também já sabe, com certeza é o nosso RPPS e como em outras situações também já falei, esses contratos então são lotações então que são de extrema importância com certeza para o município na área da saúde. Concordo então com o colega vereador Teonésio em se pensar, não sei se já há essa possibilidade ou esse pensamento executivo em a realização de um concurso para sim efetivar esses cargos e sim eles também contribuir para o nosso RPPS, que é a preocupação de ali na frente a gente pode estar vivendo algumas complicações por falta de recursos para o pessoal que vai para a inatividade. Então, essa é a nossa preocupação também, sim, vamos ser favoráveis ao projeto, porque é uma questão importante para toda a população quando se trata em saúde. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 22. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 22, aprovado por 8 votos. Quero também cumprimentar ao prefeito municipal, prefeito Carlos, que está se fazendo presente à sessão. Seja bem-vindo, prefeito, e fique à vontade.
Prosseguindo, solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 23. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 4, de 21 de agosto de 2023. Matéria, projeto de lei número 23, de 7 de agosto de 2023. Altera a redação do artigo 13, parágrafo 8º da Lei Municipal número 1882 de 2005. Parecer, considerando que com a referida matéria, o Executivo busca autorização para alterar o percentual da alíquota sobre a qual incide o cálculo para a contribuição especial do município para o custeio do passivo atuarial do regime próprio da Previdência Social dos servidores efetivos do município de Campina das Missões. Considerando que o município, a cada exercício, deve realizar nota técnica atuarial do seu regime previdenciário, documentação esta que posteriormente deve ser enviada ao Ministério da Previdência de forma a ser emitida a certidão de regularidade previdenciária, sem a qual o município corre o risco de ter suspensas as transferências voluntárias de recursos da União. Considerando que a nota técnica atuarial elaborada para o exercício de 2023 e posteriores mantém as alíquotas relativamente ao custeio normal do fundo e apresenta nova alíquota especial para o exercício para o período de 2024 a 2057, relativamente à amortização do passivo atuarial. E considerando que o custeio especial do fundo cabe exclusivamente ao município, sendo que a presente alteração não recai sobre a contribuição dos servidores. Razão pela qual esta comissão há de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 21 de agosto de 2023, assinado então pelos integrantes da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Está em discussão o projeto de lei número 23. Palavra a vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, colega vereadora Claudete, os funcionários da casa, o prefeito que está se fazendo presente, seja bem-vindo. Esse RPPS é um problema antigo. E não é de ontem, nem de 2 anos atrás ou de 3 anos atrás que ele é um problema para o município. Mas eu tenho para mim que uma forma de tentar sanar um pouquinho o déficit desse RPPS, de repente seria fazer concurso e nomear pessoal, porque esse pessoal que é contratado, eles não contribuem para o RPPS. E eu vejo que cada vez mais gente está se aposentando e, no fundo, nada contra os aposentados, é um direito que as pessoas conquistam, e eu acho que é um sonho de muitas pessoas um dia se aposentar. Muitas vezes, essas pessoas que se aposentaram e que vão se aposentar não chegaram a contribuir o suficiente para o RPPS, por ele, de repente, não foi levado a sério no nosso município. Não sei como é que funciona nos outros municípios, mas acho que seria uma saída fazer concurso e nomear pessoas que ajudem a contribuir para o RPPS. Daqui a pouco, todos os funcionários que contribuem para o RPPS se aposentam, e daí a bola de neve vai ficar bem grande. Era isso, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 23. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 23, aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve do Partido dos Trabalhadores requer, nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor competente, faça um estudo técnico e posterior realização da abertura de passagem para pedestres
nos canteiros centrais das avenidas, que estão recebendo revitalização com pedras de areia. Como de igual forma que na Avenida Santa Teresa, de frente ao mercado ali existente, onde já recebeu a revitalização, que faça-se a remoção de parte dessa, uma vez que nesse formato impede a passagem de alguns caminhões que adentram na avenida. Ainda junto dessa, de frente à Igreja Assembleia de Deus, na Avenida Santa Maria, que faça a abertura novamente do acesso que antes existia. Campina das Missões, 23 de agosto de 2023, assinado pelo vereador Marcelo Renz. Justificativo. Senhor Presidente, nobres edis, a proposição que apresentamos para consideração do plenário busca atender a diversas solicitações de munícipes campinenses que tange a mobilidade urbana. Hoje, as principais avenidas de nossa cidade estão recebendo a revitalização dos seus canteiros centrais com pedras de areia. Junto com essa ação, estamos recebendo muitos pedidos e questionamentos de munícipes em razão da falta de passagem de pedestres no transcorrer desses canteiros, como da construção de canteiro central, onde antes não existia, de frente ao mercado existente na Avenida Santa Teresa, como de frente à Igreja Assembleia de Deus na Avenida Santa Maria. Entendemos que o município deveria rever essas questões que essa matéria faz referência, uma vez que sem passagem de pedestres nesses canteiros centrais irá impossibilitar o deslocamento de pessoas de idade ou com alguma limitação de deslocamento de um lado para outro dessas avenidas. Considerando que nessas existem muitos comércios, bancos e outros imóveis, que em razão de muitas vezes faltar estacionamento de um lado da avenida, precisam estacionar do outro lado seus veículos, como também da localização das vagas para idosos e deficientes físicos estarem de um lado somente. De igual forma, quanto à solicitação da remoção desses canteiros de frente ao mercado da avenida principal da cidade, se justifica que fomos procurados por motoristas de caminhões e agricultores que nos relataram que como foi construído esse canteiro nesse local, quando se deslocam pela Rua Rosário para adentrarem na avenida, que alguns caminhões não vão conseguir realizar a manobra para entrar na balança da cooperativa ali existente, como que para subir a avenida. E quanto à remoção do canteiro novo, que antes não existia na frente da Igreja Assembleia de Deus, nos foi relatado que antes a passagem existente facilitava o deslocamento dos fiéis que possuem limitações locomotoras, e hoje, dessa forma, está gerando grandes dificuldades para esses. Portanto, caros colegas, é notória a necessidade de o município rever essas questões que entendemos que, se fosse mudado, não interferia na estética dessa nova revitalização, mas sim melhoraria e muito a mobilidade urbana, tanto de pedestres como de produtores agrícolas que transportem as suas produções, razões pelas quais almejo pelo indispensável apoio do plenário frente à questão em pauta. Está em discussão a proposição. Palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador proponente Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, então, proposição essa presente devido à procura de várias pessoas, inclusive também acredito que demais vereadores foram procurados também já referente a essas situações. Então, a gente resolveu encaminhar uma proposição ao executivo para tentarmos rever algumas situações e também para satisfazer um pouco mais a mobilidade urbana. Como todos sabem, estão vendo, está sendo feito revitalizações das pedras de areia nos canteiros centrais da avenida. Acredito que seria de suma importância manter uma passagem de pedestres entre uma rua e outra, principalmente nos locais onde aglomera mais imóveis ou comércios, para as pessoas transpassarem de um lado da avenida para outra, como está explicado e justificado na própria proposição. Então, sabe a dificuldade que tem, muitas vezes, muitos dias dos estacionamentos
em nosso município, então acaba dificultando muitas vezes para as pessoas, principalmente de mais idade, fazerem essa passagem, a transposição de um lado da rua para o outro. Então o mercado, todo mundo sabe que foi realizada essa revitalização de frente ao mercado da Cotri-Rosa também. A gente foi procurado por agricultores que sentiram então uma dificuldade de fazer a manobra ali naquela parte mais para baixo, perto do poste da iluminação ali, da luz, que foi feito canteiro. Então os maquinários ou os veículos de carga então, que chegam da Rua Rosário tem uma dificuldade maior para fazer essa transposição ali para entrar dentro da balança. Outra alternativa seria subir o cerro da Rua Santa Rosa, eu acho que é, né? Da ponte ali, e fazer a manobra aqui para cima, pois também dificulta um pouco. Então são situações que eu acredito que um pouco de bom senso ali, conversa com as pessoas e os agricultores, não há nada impossível de se resolver. Não tem a necessidade, quem sabe, de tirar toda aquela parte, mas sim uma parte então para fazer essas manobras e os agricultores conseguirem entrar com maior facilidade. Outra, acredito que os colegas vereadores demais já foram questionados também daquela igreja que tem lá do acesso que tinha. Então eles estão solicitando também para que seja feita uma abertura ou pelo menos para a passagem de um pedestre, de um cadeirante, porque ali frequentam cadeirantes também, para fazer esse acesso a essa igreja. Então muitas vezes chegam, não tem estacionamento, tem que fazer uma volta e às vezes andando um longo percurso ali. Então já está bem justificado, peço aos colegas vereadores então se manifestarem favorável também à proposição para darmos prosseguimento e esperamos que obtenhamos êxito. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rodrigo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao pessoal que nos assiste, ao prefeito que está aqui presente também. Essa matéria, essa proposição é muito importante. E também esses dias nós discutimos aqui numa conversa informal também sobre tanto essa da igreja lá, que passado por líder de governo, falar com o prefeito, essas situações, e isso vai ser atendido. Isso já, tanto que quando eu vi a proposição que o colega iria colocar, já não fomos atrás para conversar, pedindo como é que estava essa situação. Inclusive dessa semana vai ser feita algumas situações também já, tanto nessa da proposição que o colega fez, já vai ser certamente atendida, porque já estava também sendo estudada essa situação, porque bem muito pessoal, tanto assim como pedem para nós, vereadores, certamente pedem para o prefeito, pessoal da Secretaria de Obras também, então o pessoal vai pedindo bastante isso, e querendo ou não, como o colega falou, a mobilidade fica mais fácil para às vezes passar no meio do pessoal, às vezes não poderia até passar por cima, pular por cima, eu conseguiria, mas tem gente que não tem condições, né? Então acho que é interessante essa matéria aí, mas também seria interessante se o executivo e o setor responsável atendesse o pedido da população também, né? Seria isso. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Cumprimentar o colega Marcelo e, antes que eu esqueça, pedir o endosso da matéria. E fico feliz quando o vereador Rodrigo já antecipa, né, de que o pedido vai ser atendido. Isso realmente pode facilitar, e a gente que ainda consegue, né, transpor ali, mas mesmo assim ia passar por cima do canteiro depois, né, e acabar danificando, de repente, um enfeite, uma plantação que certamente vai ter aí. Então é de bom senso realmente atender, e essas coisas acontecem, basta corrigir, é bem simples corrigir, mas fico feliz porque já está sendo encaminhado isso. Obrigado, presidente. Passa a palavra, vereador. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Claudemar. Cumprimentar o prefeito Carlos, que nos assiste pessoalmente, né? Portanto, tua visita à nossa casa. Colega Marcelo, partilho da tua preocupação, mas eu também fico pensando o seguinte, que onde nós vamos ter um ponto de passagem de pessoal, também precisa existir uma faixa de pedestres. Concorda comigo? Até porque antes, do jeito que estava uma bagunça. Convenhamos, né? Para vocês terem uma ideia, descendo a avenida principal, existiam 7 dimensões. Então não existia um padrão no termo dimensão.
7 dimensões diferentes, para você ter uma ideia. Sem contar a questão estética. Né? Então, hoje nós temos um ganho de estética, que logicamente tipo, oferece um resultado completamente diferente, porque você ganhou em embelezamento, ficou muito bonito, mas também se pensa na questão de mobilidade. Então, um ponto de passagem é importante, mas lembrando que o ponto de passagem ele precisa vir acompanhado também da faixa de pedestres. Vocês vão concordar comigo. Até porque um eventual atropelamento num ponto de passagem, o que acontecia também era de que aquele ponto de passagem de pessoal era usado por motoqueiros. E muitos de vocês já têm visto. Né? Então, tipo, ali precisa ficar claro porque o ponto de passagem ele vai ser exclusivo para uso de pessoal. Para uso pessoal. Então, coloca-se ali uma faixa de pedestre. Lembrando, então, que nós teríamos, vamos contar que tivesse pelo menos um ponto de passagem a cada 100 metros. Então, nós teríamos, a cada 100 metros, são um ponto inicial, intermediário e final, são três faixas de pedestre. E a faixa é importante, você sabe. Né? E sempre é um direito do pedestre sobre a questão de trânsito na via. Isso é algo que precisa ser observado. E eu passei lá embaixo, lá na Coutinho Cosa, na verdade nós passamos quase que todos os dias, né? Que nós temos aí familiar morando nas redondezas, mas em compensação, tipo, para mim realmente chamou atenção, questão de trazer mais para cima. Lógico, quem vai fazer a avaliação depois é o pessoal da prefeitura, no executivo, mas eu não consegui identificar o porquê de talvez se ter o recuo que possa facilitar, até porque ali no meio existe um poste de luz. Mas fica a critério do município de fazer a avaliação lá do local para avaliar da necessidade ou não do recuo no espaço. Se fosse trazer para cima, ali existe um espaçamento bastante interessante e eu acredito, tipo, que pensando principalmente em questão, digamos que de trânsito de veículos pesados e grandes, né? Então o espaçamento da Rosário para Santa Teresa ele já é bastante considerável. Já é um espaçamento. Mas quem vai fazer o estudo é o pessoal do município, né? Mas se parabenizo pela preocupação, né? Pela proposição também. E também peço endosso. Né? Concedido endosso. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Dá para senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste, prefeito também, pela presença aí. E parabenizar o Marcelo pela proposição, também as palavras dos colegas, já que comentaram aí. E em nome do Partido Progressista, peço endosso. Concedido. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra a vereadora Roslaine. O Partido Podemos pede endosso da matéria e eu quero dizer também que antigamente a gente, como diria o Rodrigo, pulava por cima, mas hoje ficou meio altinho. Ficou difícil. Mas, enfim, vamos ver onde é que nós chegamos para fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas com isso. Obrigada. Continua a discussão. Concedido. Ninguém mais querendo se manifestar. Senhor presidente, posso complementar? Só as questões que foram frisadas aqui. Então, fico feliz que já foi conversado em off, no caso, né, colega vereador Rodrigo? Não fiz parte dessa conversa. Inclusive, se tivesse falado um pouco antes, quem sabe até poderia ter feito a retirada da proposição. Mas fico feliz, então, que já foi feita uma verificação, já foi feito um estudo, quem sabe vai ser feito. E realmente, então, que obtenhamos êxito. E, colega Claudemar, eu acho que, não sei se ficou bem entendível ali o acesso, para quem vem da Rua Rosário, depende o veículo, depende o veículo de carga ali, ele não consegue fazer toda a manobra, porque tem uns que são queixo duro ainda, então são questões que ali a manobrabilidade que se dificultaria ali. Então foi realmente procurado por agricultores, então inclusive que estavam um pouco revoltados já, mas a gente tenta fazer ou amenizar a situação. Tudo a gente consegue através da conversa. Eu acho que esse não é um problema, e sim a gente discutir essas questões e sim trazer soluções para a comunidade que venham em prol da comunidade, então para que possam escoar a sua produção de maneira tranquila, sem grandes transtornos. Seria isso. E também acredito que seria interessante um adendo à proposição,
nas aberturas, a gente botar as faixas de pedestre onde seja julgado necessárias aberturas e também solicitar a conscientização dos usuários das vias, que nem o colega vereador falou, acontecia. Acredito que todos já viram manobras desse sentido ali, de motoqueiros fazer o acesso de uma via para outra nesses locais de abertura, então, entre as avenidas. Então, a conscientização dos usuários das vias seria muito importante também. Seria isso, senhor presidente. Mais algum colega querendo se manifestar? Vereador Claudemar. Senhor presidente. Marcelo, naquele ponto onde existe hoje o meio-fio, né, onde nós temos o canteiro central, ali, né, as pessoas estacionavam no meio, o que todos devem ter visto. Então nós tiramos o meio-fio, mas as pessoas vão voltar a estacionar lá. Que resultado que nós produzimos então com a remoção, o retorno do estacionamento? Mas é algo realmente que o executivo vai fazer um estudo, né? E realmente essa questão tipo, de preocupação ali com a passarela ela é importante. Ela é importante, principalmente aí com pessoas com algum problema de mobilidade, né? Mas ela precisa realmente vir acompanhada da faixa de pedestre. Só que nós também precisamos pensar para nós não termos aí uma faixa de pedestre a cada 50 metros. É algo que precisa ser avaliado nos pontos onde há necessidade, tá bem? Mas seria isso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar também. Esse assunto já foi pauta de discussão aqui nessa casa e é de conhecimento do prefeito também. A gente fez esse pedido verbalmente e como a gente agora tem a convicção, o prefeito está aqui, os vereadores, a gente teve a opinião de todos e todos comungam da mesma ideia. Com certeza vai ser resolvido esse problema aí para o bem-estar de toda a nossa população. Diante disso, então, peço também em nome da bancada do PDT o endosso da proposição. Concedido. Então, como nós temos um adendo, vamos colocar o adendo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Prosseguindo, então, coloco a proposição já com a inclusão do adendo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Nós temos ainda uma moção de pesar, solicito a leitura da mesma. Os vereadores que a presente subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Nolar Ignácio Menques, Doraci Venúcia Schmitz Rote, Guido Steffens, Luciano José Pustai, Nelson Jaquinchuk, Odalci Dain, Egon Aloysio Kaufmann e Maria Amália Kotz, ocorridos respectivamente nos dias 10, 18, 19, 20, 22, 23 e 25 de agosto pretérito. Como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses juntos aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Campina das Missões, 25 de agosto de 2023, assinado por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, eu darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária, a ser realizada excepcionalmente dia 6 de setembro de 2023, às 11h30, conforme acordado entre todos os vereadores desta casa. Está encerrada a sessão.